Hoje é 4 de fevereiro e vamos para mais um dia do nosso presente diário. O tema é fraqueza humana. Pela fé da fraqueza tiraram força. Hebreus, capítulo 11, versículo 34. Este texto é uma comprovação de que em qualquer época o homem é sempre o mesmo. O argumento usado pelos conselheiros do rei Xerxes mostra o egoísmo presente na decisão. Se até os nobres da corte estavam preocupados com a consequência do fato, que se dirá dos simples súditos? Por outro lado, vemos como cometemos julgamento prematuro a respeito de outros. Será que as mulheres do reino não poderiam individualmente fazer suas escolhas de conduta no tocante ao marido? É notável como tais nobres legislavam em causa própria. São parecidos com alguns políticos de hoje, que apenas beneficiam aqueles que pertencem ao mesmo partido. Vejamos também o que pensavam os nobres. A rainha Vasti deveria ser substituída por outra que aceitasse ser mulher objeto. Peça de admiração que valesse por sua beleza e não pelo caráter. Isso lembra bem os valores dos dias em que vivemos. Será que somos uma geração mais civilizada? Também há algo invisível aos conselheiros do rei. Se para ter autoridade em sua casa os maridos precisassem de um édito real, que líderes fracos seriam? Nem perceberam que o conselho era uma revelação tão vergonhosa para eles. Segundo a Bíblia, a liderança masculina no casamento não se estabelece por meio de ordens, mas por amor à esposa e a Cristo, e acontece pelo exemplo. O texto nos mostra que a fraqueza humana é encontrada em todas as gerações. Mas Deus não quer que nos conformemos com isso. Por meio de Cristo, Ele oferece seu perdão àqueles que reconhecem sua fraqueza e se arrependem dela. O único modo de libertar-se da necessidade de continuar desobedecendo a Deus é entregando a vida a Cristo, que a torna nova e eterna. Ele transforma não apenas nossa família, mas todos os nossos relacionamentos e valores. Aqui no texto que nós acabamos de ler, do nosso presente diário, fala sobre alguns pontos importantes. Entre eles, o egoísmo na decisão perante puramente as decisões do rei Xerxes e não a escuta de seus súditos. Como também cometemos julgamento prematuro a respeito de outras pessoas. Fazemos fofocas, falamos mal de pessoas que sequer conhecemos, sequer convivemos. E o simples ato de falar mal já é também uma fraqueza humana, não é? Então precisamos nos policiar com relação a todos os pontos mencionados no dia de hoje, se policiar cada vez mais no tocante a levar uma vida mais digna e justa frente às nossas próprias escolhas e valores como seres humanos. Nota-se que hoje, assim como antigamente, mas ainda hoje, os políticos eles legislam em causa própria. Quantos, ao menos no nosso país, no Brasil, ou também nos Estados Unidos, uma grande potência mundial, ou em outros, quantas vezes são criadas leis políticas que beneficiam classes altas, cargos políticos? Quantas vezes em nosso país não aumentam os salários de políticos, mas não de professores, médicos, profissionais da saúde? Outro ponto importante é sobre mulher objeto. Tem mulheres que aceitam esse tipo de fato. Tem mulheres que não, que se prezam pelo ser humano em que são e sabem que tem que ser exigido respeito para serem respeitadas. Assim, elas não se tornam um simples objeto de outras pessoas, de homens. O que acontece hoje em dia é que a nossa mentalidade está muito errônea com relação a isso.
Nós precisamos também nos policiar com relação a isso, tomar valores mais dignos, escolher o nosso companheiro pelo caráter dele, e não por sua beleza, pelo que ele tem, pelo que ele terá, mas sim pelo seu caráter, pelas suas ações e pelos seus valores, e como que ele te trata, porque isso é muito importante. O amor é tudo, tanto no mundo em que vivemos, quanto nos valores que deveríamos viver. Um desses valores que Deus sempre prega é o amor. Ele realmente ajuda bastante em várias questões do nosso dia a dia. Outro ponto importante fala sobre a liderança masculina no casamento. Tudo bem, eu entendo que antigamente os valores eles eram julgados de uma forma assim diferente. Por exemplo, a sociedade ela era patriarcal, né? Ela era moldada em torno do sexo masculino. No entanto, anos e anos se passaram, nossa sociedade evoluiu e podemos tomar decisões na nossa família de acordo com não apenas quem gere a renda, seja do sexo masculino, seja do sexo feminino, mas a todos que compõem o núcleo familiar. Isso é extremamente importante, porque eu não faço distinção de sexo, nem distinção de pai ou mãe para apresentar regras, valores e ações em nossa família. Outro ponto importante que também nos traz por esse tema fraqueza humana é que ao entregarmos a vida a Cristo, ela se torna nova e eterna. É citado no texto. Inclusive, ele transforma não apenas a nossa família, mas todas as nossas relações frente às pessoas, como também os nossos valores. Porque, assim como é dito, quem vive com Deus não precisa forçar a situação, mas ganha uma força que faz bem a todos.